irmãos que trouxeram Bíblia, pode abrir no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 9, no versículo de 1 a 12. Acho que os irmãos vão projetar. Uma história de um rapaz que estava escondido, que estava com medo, porque a situação que ele vivia era uma situação perigosa. Nós vamos falar de Mefibosete. Para aqueles que não sabem, quando um reino era tomado, um rei era deposto e outro rei ficava em seu lugar, a história nos diz que era normal você eliminar toda a família do rei anterior. Por quê? Porque senão ele viria reclamar o reino. Qualquer filho poderia vir reclamar o seu lugar no reino. Mefibosete era esse personagem, herdeiro legal do trono de Saul. E Davi pergunta a um servo chamado Ziba. Ele fala: olha, tem alguém da casa de Saul que eu possa usar de bondade, que eu possa usar de graça, que eu possa usar de misericórdia? Vamos ao texto. E disse Davi: ainda há alguém que tenha ficado da casa de Saul, para que lhe faça benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E Ziba respondeu ao rei: eis que está em casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o tomou da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi, prostrou-se com o rosto em terra, e inclinou-se e disse: Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. E se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhar-te-ás, pois, a tua terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que o filho do teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. Então tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto meu senhor rei manda a seu servo, assim fará o teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. E todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Olha que interessante.
Davi havia feito uma promessa a Jonatas, está lá em 1 Samuel, capítulo 20, de 16 a 22, que se usaria de misericórdia para com a casa dele. Eles eram amigos mais chegados do que irmãos, tinham um amor verdadeiro um com o outro. E de repente, em uma guerra, morre Saul, morre Jonatas, morre todo mundo. E Davi se lembra dessa promessa, e ele disse: será que sobrou alguém? Porque a promessa, ela não é simplesmente para uma pessoa que tenha qualificação, ou que tenha méritos próprios para alcançar essa promessa. Ele, independente de saber quem era Mefibosete, porque não sabia nem da existência dele, ele disse: porventura há alguém para que eu possa usar de benevolência com ele? Porventura será que tem alguém que eu possa usar dessa bondade de Deus? A primeira coisa, meu irmão, a promessa, quando ela é lançada na vida de qualquer pessoa, ela não está condicionada à situação em que a pessoa está. Eu vou falar pela minha vida. Deus me chamou quando eu não estava ouvindo. Deus me encontrou quando eu não queria encontrar com Ele. E Deus me amou quando eu nunca havia amado. Isso se chama promessa. Porque a promessa não é para alguém capacitado. Ela é simplesmente uma promessa. O alvo, ou a bondade de Deus, ela pode vir por um agente humano. Olha o que Davi fala: será que existe alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade com ele? A promessa de Deus, ela passa pela vida dos servos de Deus. Você, meu irmão, é a extensão dos braços de Deus nessa terra. A sua boca é a extensão da boca de Deus nessa terra. Ou alguém aqui se converteu porque apareceu um anjo e disse: filho meu. Você se converteu porque alguém chegou para você e falou: olha, tem uma promessa para você. Lá em Belém, nascerá um que esmagará aos pés a cabeça da serpente. Jó sabia dessa promessa, e ele disse: mesmo depois de consumida a minha carne, então eu verei a Deus, pois sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre essa terra. A promessa, ela não está condicionada, meu irmão. É interessante que nós queremos atrapalhar a promessa de Deus. Quem foi que perguntou para Ziba, pastor Ezequiel, se o rapaz era aleijado ou não? Ele só perguntou: tem alguém? E ele falou: olha, tem. Primeiro que ele está em Lodebar, que não é um lugar bacana, que nós já vamos falar sobre o lugar. Segundo, que quando o avô e o pai morreu, a sua babá fugiu, temendo a morte do menino, e caiu. E o menino quebrou os 2 pés, e ele ficou aleijado. E agora, ele não é um servo
perfeito. Em nenhum momento Deus está procurando servos perfeitos. Em todo tempo Ele está procurando alguém para cumprir a promessa dEle na vida. Se fosse pelo nosso mérito, quem de nós aqui seria alcançado? Graça é dom imerecido. Graça, uma vez, a mãe de um soldado de Napoleão, o filho dela havia desertado, e ele foi preso e seria executado. E a mãe chegou para Napoleão e disse assim: Napoleão, tenha misericórdia do meu filho. E Napoleão disse para ela: o seu filho não merece misericórdia. E ela respondeu, olha para cá, meu irmão. E ela respondeu para Napoleão: se ele merecesse, não seria misericórdia. A promessa, ela me encontrou quebrado. A Maria Irene sabe um pouco da minha história, que a Maria Irene, nós nos conhecemos há pouco tempo, né, pastora? Eu tinha cabelo ainda naquela época. Quando eu cheguei na igreja, fazia uns 5 anos que eu não cortava o cabelo. Eu já tive cabelo, viu, gente? Nasci assim, quer dizer, eu nasci assim, aí cresceu e depois caiu. Eu, com 19 anos, eu pesava 90 quilos. Eu, com 24 anos, eu pesava 79 quilos. Já imagina, né, pastor Diego? Como eu cheguei à igreja. E filho de crente. Naquele momento, Deus olhou para mim e apenas abriu os braços. Apenas colocou um anel no meu dedo. Apenas colocou sandália nos meus pés. E apenas falou: olha, vamos matar um novilho cevado, porque aquele que estava perdido voltou. Lembra da tua história, meu irmão, como nós cantamos aqui. Lembra da tua história, lembra como você chegou na igreja. A promessa de Deus, da salvação em Cristo Jesus, ela chegou na nossa vida, quando nós não merecíamos, quando nós não esperávamos, quando nós estávamos quebrados, quando falaram para minha mãe: o seu filho só tem 2 destinos, ou cadeia ou caixão. E eu estou aqui hoje. Eu imagino a notícia chegando para Mefibosete. Davi sabe da sua existência. Usando o grego koiné, né, pastor Ezequiel? Lá do Nordeste, ele disse: lascou. Ele sabe quem eu sou. Ele sabe que eu sou filho de Jonatas. Ele sabe que eu sou descendente do trono. Ele está mandando eu ir à presença dele. Eu vou morrer. Isaías teve a mesma impressão. Ele viu a glória de Deus e ele diz: eu sou homem impuro, habito no meio de um povo de lábios impuros, e eu vi a Deus, eu vou morrer. E eu imagino aquele homem chegando com as muletas, Mauro, e jogando para o lado, porque a Bíblia fala que ele se prostra perante o rei, e olha para o rei fala: Mefibosete, ele fala: eis aqui o teu servo, já puxando a gola da camisa, para a sentença.
Mas aquele que nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da maravilhosa luz, é esse que age com misericórdia. Ele disse: não, Mefibosete, você não entendeu nada. Eu prometi para o seu pai que eu seria benevolente com a casa dele. Você a partir de hoje vai ser restituído de tudo o que era do seu pai. Você a partir de hoje vai comer da mesa do rei. Eu fico pensando nisso, meu irmão. Eu imagino Aminon chegando forte, Absalão bonito, com o cabelo comprido, e de repente um coxo andando de muleta, mas indo para sentar à mesa do rei, para comer com todos. É isso que Deus faz com você, meu irmão. É isso que Deus faz com você. Ele te tirou do charco de lodo. Eu imagino o dia que Jesus estará à ponta dessa mesa olhando para os filhos. Vai ter gente muito mais importante que eu, talvez John Piper, John MacArthur, Paulo, Pedro. Mas no meio deles vai estar um gordinho careca chamado Alex Cesário. Eu vou estar lá. Sabe por que eu vou estar lá? Porque a promessa alcançou a minha vida. Eu vou estar lá. Mas a promessa, ela passa por um lugar. Lo-debar. Ló, em hebraico, quer dizer não. Debar significa um lugar onde não há plantação, um lugar árido, sem plantio, um lugar ermo. Imagine um jovem que era filho ou neto do rei, e agora está num lugar árido, pastor Diego, que não dá nem para plantar. Que teve que, mesmo que na sua infância, a experiência do palácio, e agora está num lugar sem esperança. Talvez muitos de nós possamos dizer assim: eu vivi tempos bons e hoje estou vivendo um tempo difícil. Eu quero dizer para você, meu irmão, muitas vezes Lo-debar é o lugar onde Deus te esconde, para no momento certo poder te exaltar. José teve o Lo-debar dele no Egito. Moisés teve o Lo-debar dele no deserto. Elias teve o Lo-debar dele na caverna. O Alex teve o Lo-debar dele lá no fundo da Zona Leste. Mas saiba que o lugar onde Deus te coloca, Ele está te preservando da morte. Lo-debar foi o lugar onde preservou Mefibosete da espada. Lo-debar foi o lugar onde Deus deu família a Mefibosete. Ele tinha um filho. Pare de reclamar do lugar onde você está e comece a olhar para o que Deus tem na sua vida neste lugar. Esse lugar onde você está hoje é o lugar onde Deus está trabalhando o teu caráter. Esse lugar onde você está hoje é o lugar onde Deus está trabalhando. Eu quero achar o adjetivo para isso sem ser grosseiro. Tem um. O pessoal de hoje mais jovem chama de mimimi. É onde Deus trata o nosso mimimi. É onde Deus fala: levanta, se coloca de pé, porque eu vou falar contigo.
Quando a gente reclama, igual ele fez com Jó, então tá bom, já que você está reclamando, entremos em juízo, você e eu. Me fala as tuas razões para que eu te justifique. E eu vou falar as minhas. Onde você estava quando eu criei o firmamento, os céus e a terra? Onde você estava quando as estrelas da manhã me louvavam e começava a falar com ele? Me apresenta as tuas razões. Porque se nós olharmos os nossos motivos e as nossas razões, nós não temos justificativa diante de Deus, mas a promessa nos alcança, a graça nos alcança, e mesmo lá em Lodebar, onde você está hoje, assim como era com José no Egito, ele diz, e Deus era com José, e Deus é contigo, independente de você estar em Lodebar ou no palácio. O que eu vou falar agora vai parecer loucura, mas aproveite o tempo de Lodebar. Eu já dei esse testemunho aqui, eu não vou repetir. Tempo de muita dificuldade na minha casa. Eu com um bebê de 3 meses. Hoje o meu bebê tem 14 anos e 1,70 m. E eu não tinha nada em casa. Vivendo o meu Lodebar, o meu maior Lodebar. Só que era só eu dobrar o joelho e minha esposa dobrar o joelho. As pessoas iam na porta da minha casa levar aquilo que eu precisava. Mas o Lodebar de Deus na minha vida foi tão bom, pastor Ezequiel, que Deus não dava para o dia seguinte, era igual o maná. Ele sabia, ele falava, esse gordo é preguiçoso, se eu der para amanhã ele não vai orar. Então eu vou dar só o de hoje. Amanhã ele dobra o joelho de novo, eu falo com ele de novo e levo a provisão de Deus, ou a minha provisão, para ele de novo. Pare de reclamar, meu irmão. Pare de reclamar. Se é que eu posso fazer esse paralelo, acho que eu estou sendo ousado demais. Mas a queda de Mefibosete tirou ele da presença do rei. A queda de Adão nos tirou da presença do rei. A queda de Mefibosete tirou ele do palácio. A queda de Adão tirou ele do jardim. Mas a coisa mais fantástica que a Bíblia nos relata é que sempre existiu um rei que tinha um plano para resgatar tanto Adão como a Mefibosete. Deus em todo tempo olha para a sua vida e fala, só mais um pouquinho, meu filho. Só mais um pedacinho nessa área aqui. Você vai parar de ser teimoso. Tem alguém teimoso aqui além de mim, que consegue confessar assim? Olha, glória a Deus, hein? Quanta teimosia. Aleluia. Que eu sou desses. Às vezes Deus está tratando o teu caráter no Lodebar da sua vida para poder te colocar no palácio novamente. Porque sabe que com a tua arrogância você não vai saber viver no palácio. Porque sabe que com a tua teimosia você não vai saber viver no palácio. Porque sabe que com o jeito que você vive, tem gente que fala, eu sou assim mesmo. Né, Thalita? Eu sou desse jeito. Comigo é assim, eu não sou bobo, é bobo sim. Mateus capítulo 5 diz, se te derem um tapa no rosto, oferece outra face. Quantos aqui conseguem fazer isso?
Não vou nem levantar a mão, irmão. Quantos de nós roubaram o nosso carro? Não, irmão, vem aqui que tem a moto ainda para você levar junto. É tempo, como o Djanir cantou, de voltar ao jardim da inocência. Quando o João escreve a carta à igreja de Éfeso, ele fala: lembra, pois, onde caíste, volta à prática das primeiras obras, porque eu tenho contra ti. Vocês vêm na igreja todo domingo, você ora, você canta, você dá o dízimo, mas eu tenho contra ti que abandonaste o seu primeiro amor. Quanto tempo faz que não nos derramamos mais na presença de Deus? Quanto tempo faz que não choramos mais para Deus? Quanto tempo faz que não dobramos o nosso joelho sem pedir nada, apenas para agradecer pela promessa que Ele fez na nossa vida? O que eu acho mais interessante, nós falamos da promessa, do lugar, mas nós falamos de um resgate. Em todo tempo, Mefibosete não é o centro da história. O centro da história é uma promessa feita a Jonatas. Por amor a Jonatas, vou ser benevolente com a casa dele. Em todo tempo, o resgate ou a lente com que Deus olha o nosso resgate se chama Jesus Cristo. Expiar, a palavra expiação, significa cobrir. Então, quando Deus olha para a minha vida, Ele vê o sangue de Cristo sobre a minha vida, e naquele momento eu sou resgatado. Porque eu não tenho méritos, eu não tenho nada que eu possa oferecer a Deus em troca de tão grande salvação, mas através da promessa, Jesus Cristo fez o meu sacrifício na cruz, e agora, olhando para Cristo, pelo sacrifício da minha vida, eu sou resgatado nele. Às vezes nós tratamos a salvação como algo tão pequeno. Às vezes nós tratamos a salvação como algo tão insignificante. Eu quero falar uma coisa para você, meu irmão. O inferno é real. Ainda existe, né, pastor Zeca? Não se fala mais nele nas igrejas, mas ainda existe, né? Porque agora você vai conquistar, você vai ter um carro, você vai ter um avião, você vai ter um helicóptero, e eu quero dizer um trocadilho nordestino que diz que mortalha não tem bolso, meu irmão. Quando eu fechar os meus olhos, eu vou estar na frente daquele que me resgatou, e ele vai falar: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Como o apóstolo Willi fala, não adianta trazer ouro para cá, porque com isso a gente faz rua. Não tem valor aqui. O que vai ter valor vai ser eu estar na mesa junto com Mefibosete, estar na mesa junto com Paulo, estar à mesa junto com Pedro, com João, com John Hans, com Lutero, com todos aqueles que professaram a Cristo como Salvador e foram resgatados. Lembra, meu irmão, de onde Deus te tirou. Davi resgatou Mefibosete de um lugar árido para um lugar de honra.
Abra sua Bíblia em Colossenses 1,13. Eu falei para o pessoal do multimídia que eu só ia usar um texto, surpresa. E diz assim: vamos pegar a partir do 12. Dando graças ao Pai, que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, e que nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo poder do sangue, a saber, remissão dos pecados. Quando eu tenho a capacidade de entender isso, que eu não merecia nada, que eu merecia morrer, que eu merecia o castigo eterno, mas por amor, Cristo me tirou desse reino das trevas e me transportou para o reino que Ele chama o reino do Filho do seu amor. Porque Ele te amou, meu irmão. E Ele continua te amando. E a promessa continua sobre a sua vida. E o lugar onde você está é o lugar que Deus quer te usar. E o resgate já foi feito na cruz do Calvário. Eu queria pedir para que você ficasse em pé nesse momento. E se você entendeu, eu queria que você olhasse para a sua vida nesse momento e você entendesse. Você pode falar: pastor, eu já entendi a promessa, mas eu ainda estou em Lodebar. Mude o nome Lodebar pelo local que você está hoje. Dê nome para ele. Dê nome para esse lugar árido. De repente esse lugar árido é o meu coração, que ainda está endurecido, que ainda está traumatizado, que ainda está ferido. E saiba que o teu resgate está pronto. Que independente de você estar em Lodebar ou não, o teu resgate já foi disponibilizado para você. Então, essa última parte, nós não precisamos nos preocupar porque nós já fomos resgatados. O que eu quero é que você entenda que de repente você está murmurando por estar em Lodebar. Mas o Lodebar muitas vezes é o lugar de Deus para te guardar. Ah, pastor, mas lá onde eu trabalhava, eu ganhava mais. Mas quem sabe lá onde você trabalhava, você tinha que assinar documentos que não eram documentos reais. Quem sabe lá onde você trabalhava, você tinha que afirmar estoques não existentes, mercadorias não entregues.
Ah, pastor, mas eu morava em um lugar tão bom e agora estou morando num lugar tão distante. Quem sabe Deus te separou de um meio onde Ele sabia que lá seria a sua morte. Talvez um círculo de amizades. Talvez uma rincha. Eu já me vi com uma arma apontada no rosto. E digo para você, não é nada bom. Em quase uma década de capelania prisional, como é que você fala para um preso que Deus é com ele, se ele está preso? Porque na verdade a palavra certa é reeducando. Não adianta falar para ele que ele vai ser próspero. Ele está preso. Lodebar nos mostra valores que se não estivéssemos lá, não daríamos atenção para ele. Ou para eles. Lodebar às vezes quer unir nossa família. Lodebar é o lugar onde Deus vai te esconder até te colocar à mesa do rei novamente. Curve sua cabeça. Obrigado, Pai. Como eu disse, Senhor, por me achar quando eu não estava olhando, por me amar quando eu não era digno, por me tornar seu quando eu não merecia. E eu entendi, Senhor, que a promessa, ela vai se cumprir na minha vida. Isso é certo. É só uma questão de tempo. Se você tem uma promessa de Deus, meu irmão, e ela ainda não se cumpriu, e você quer ter uma experiência, sai do seu lugar, vem aqui na frente, meu irmão, em nome de Jesus. Vem aqui na frente. Vou pedir para os pastores estarem aqui orando. Vem para cá, meu irmão.